Amados, no próximo domingo, todo o Brasil estará envolvido com a responsabilidade e a expectativa para aqueles que hão de ser eleitos e conduzirão o destino da nossa nação quanto à administração e às leis que serão criadas e obedecidas. E nós, os pastores batistas, via de regra, seguimos uma ética que faz com que nós não nos envolvamos em política partidária, nem indiquemos, nem apoiemos oficialmente um candidato ou partido, e não usamos o púlpito para esse fim, seja o púlpito da igreja, em que o pastor ali é o responsável, ou o púlpito qualquer que seja, que a ele seja oferecido. Não usamos da nossa autoridade pastoral, eclesiástica, para fazê-lo. Aqueles que assim o fizeram e aqueles que assim o fizerem estarão em desacordo com aquilo que são os princípios nossos enquanto batistas e para com a ética do ministério pastoral batista. Mas o fato de, enquanto pastor, eu não apoiar um partido político, nem ter uma filiação partidária, isso não me isenta da responsabilidade quanto ao meu voto em uma questão, em um momento em que o meu voto de cidadão é requerido. E o que significa o meu e o teu voto? Significa a nossa consciência perante Deus em relação àquele candidato que eu e você vamos apoiar. Diante desses preceitos que eu mencionei, eu não posso, enquanto pastor, usar deste púlpito ou de qualquer outro para indicar em quem se deva votar. Mas devido à minha responsabilidade no cuidado com o rebanho de Cristo, que é a igreja, eu tenho a obrigação de orientar quanto ao perfil de em quem não votar. Alguém disse acertadamente que no Brasil nós estamos em uma democracia, ou seja, governo em que o povo exerce a soberania, num sistema em que o povo elege os seus dirigentes por meio de eleições públicas. Não estamos em uma teocracia, ou seja, governo de Deus exercido através de um clero que expressa a vontade dele, levando o povo a obedecê-la. Sim, nós não estamos numa teocracia. Nós podemos escolher quem quisermos e votar neste ou nesta, mas embora o Senhor Deus nos tenha dado o livre-arbítrio, Ele espera que expressemos nosso amor por Ele através das nossas atitudes e escolhas. Mas também alguém disse que por estarmos numa democracia e não numa teocracia, não existe candidato de Deus e nem existe candidato do diabo. E quanto a isso, como ministro do Senhor, como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, eu não posso concordar. Pois não seria coerente com o que encontramos na Bíblia Sagrada, pois lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, e eu vou ler todos os textos bíblicos aqui na NVI, diz assim: encontramos o Senhor Jesus afirmando que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E nesse aspecto, nesta afirmação de Jesus, estão todas as pessoas, independentemente da posição que ocupe na sociedade, inclusive os políticos. Nós temos visto, para nossa tristeza, pessoas que foram criadas dentro da igreja, pessoas que um dia disseram ter recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e que quando receberam a oportunidade honrosa de representar o povo no legislativo ou no executivo, e até no judiciário, se houveram com improbidade, com desrespeito, envolvidos em falcatruas, em corrupção. Que tristeza! O que significa dizer, irmãos, que não basta ser crente e ter carteirinha de igreja para eu votar nessa pessoa. Ah não, fulano ali é pastor, fulano de tal candidato. Eu já disse aqui, eu não voto em pastor. Pastor não é para receber voto. Pastor não é político, pastor é o cuidador do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Tem o título de pastor, já não serve para me representar. Não interessa se é batista ou se é de outra denominação. A palavra de Deus diz que aquele que se envolve com o reino de Deus, com o chamado,
não deve se envolver com as coisas do mundo, as coisas naturais, as coisas seculares. Um pastor que pastoreia uma igreja que não pode, pelos recursos financeiros, suprir todas as suas necessidades da sua família, não vejo nenhum problema de que ele tenha também o exercício de uma atividade profissional, seja ela como autônomo, ou mesmo empregado, ou ainda empresarial. Desde que, em primeiro lugar, esteja o seu chamado. E tudo fazendo para que o ministério cresça, para que possa ser liberado dessas necessidades, para tão somente cuidar do rebanho de Cristo. Afinal, o próprio apóstolo Paulo, missionário, para ser sustentado, em muitos momentos, ele precisou fazer tendas, que era o seu ofício como judeu. Eu não posso concordar com essa afirmação de que não exista candidato aprovado por Deus e candidato que seja da vontade do diabo. Pois é Jesus quem está dizendo. Aquele que faz a vontade do meu Pai é que é o escolhido. É aquele que vai entrar no céu. É aquele que tem o aval do céu. Logo, quem é o candidato aprovado por Deus, senão aquele que tem compromisso com a vontade do Pai que está nos céus, os princípios e valores expressados na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que não a usa para justificar uma ideologia política ou um projeto de poder, mas para fazer cumprir a justiça e promover a paz. 1 João capítulo 5, versículo 19, nós encontramos a afirmação de que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmãos, como é que o maligno exerce o poder no mundo todo? Ele só exerce esse poder através de pessoas, de seres humanos que cumprem a sua vontade, seja consciente ou inconscientemente. Um ladrão está cumprindo a vontade do diabo. Um político corrupto está cumprindo a vontade do diabo. Um governante que está tomando uma atitude, uma decisão e levando o país a uma atitude agressiva para com um país, outro que nada lhe fez contra, está agindo pela vontade do diabo. O diabo não tem como exercer autoridade, domínio sobre a terra, sobre o planeta, sobre o mundo, se o homem não estiver a serviço dele. Negar que Satanás tem aqueles a quem ele queira exercendo poder político é negar que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Em João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus falando àqueles que exerciam o poder político no seu tempo, os confronta, e dentre eles havia os do clero, aqueles que eram os líderes do templo, das sinagogas. E ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Do que é que Jesus está falando? E com quem ele está falando, se não com os políticos do seu tempo? Aqueles que exerciam o poder social. Aqueles também que exerciam o poder eclesiástico, fazendo uso do poder eclesiástico e miscuindo com questões políticas, para se manterem no poder. 1 João capítulo 3, versículo 8 e 10, diz o Senhor que aquele que pratica o pecado é do diabo. Ele está usando o apóstolo João e doutrinando a igreja para que saiba que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Destruir as obras do diabo. E em nossos dias ele continua fazendo isso. E de que modo? Através dos crentes fiéis, através da igreja fiel. Diz ainda: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. Irmãos, que coisa vergonhosa. Cristãos estão divididos dentro da sua própria casa, em meio da sua família, porque um é Lula, o outro é Bolsonaro, e não estão conseguindo conviver como irmãos, pais e filhos, irmãos e irmãos, marido e mulher, sogro e nora, genro e sogro, primos e primos, estão de narizes torcidos, virados uns com os outros, crentes
que já não suportam mais ouvir a pregação da palavra de Deus, ainda que o pastor não fale em nome de candidato, nem defenda ele no púlpito. Por que disso? Em que está o coração do crente? Na verdade da palavra de Deus, na expressão do amor ou na defesa de uma bandeira ideológica? Infelizmente estamos vendo muitos cristãos se deixando levar por ideologias, filosofias que imputam ao evangelho uma visão teológica socialista, que o torna um evangelho antropocêntrico, ou seja, centrado no homem e a satisfação das suas necessidades no contexto de vida terrena. Conquanto seja importantíssima a abordagem da igreja para o cuidado das necessidades terrenas do homem, afirmar que o Senhor Jesus fez opção pelos pobres em detrimento dos ricos é tornar o evangelho de Jesus uma ferramenta para justificação político-ideológica. Afinal, o que é que diz Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, que você tão bem sabe, e eu te convido a recitar comigo? Porque Deus amou os pobres de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por eles. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz para que todo aquele que nele crer, independentemente da sua cor, da sua etnia, da sua origem social, econômica, da sua origem geográfica, do seu gênero, se masculino ou feminino, todo aquele que nele crer, é o que diz o Senhor Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Conquanto seja importantíssima a abordagem da igreja para o cuidado das necessidades terrenas do homem, eu volto a dizer, não se pode afirmar que Jesus fez opção pelos pobres, senão para construir uma relação de antagonismo, de briga, de animosidade entre pobres e ricos. E Jesus não pregou isso. A Bíblia para nós batistas é a nossa única regra de fé e prática. Amém, irmãos? É mesmo. Não tem sido para muitos. Mas é assim que é para os verdadeiros, comprometidos com Deus, a palavra de Deus e os princípios doutrinários batistas. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então eu pergunto, por que tem tantos crentes que já não estão indo mais para a sua igreja? Se porventura o pastor, na sua particularidade, fora do púlpito, sem usar da sua prerrogativa de líder evangélico, de líder pastoral, ele já tenha declarado apoio a um determinado candidato, seja ele deputado, senador, o que for. Por quê? Se a Bíblia é a única regra de fé e prática. Você não concorda com esse posicionamento? Amém. Nós batistas primamos pela liberdade de expressão. Se tem um grupo evangélico cristão nessa nação e no mundo que sempre lutou pela liberdade, são os batistas. Os batistas deram seu sangue, deram seus filhos, deram seus pais na América do Norte para lutar pela liberdade. E nós somos herdeiros daqueles que assim o fizeram. Não seríamos batistas hoje aqui, não fossem eles lá. A Bíblia para nós batistas é a nossa única regra de fé e prática. A única autoridade sobre a qual nós devemos todos estar. E voto. Voto é ação. Voto é prática. Então, irmãos, no próximo domingo, quem é aquele que Deus não espera que os cristãos depositem neles o seu voto? Aqueles que defendam ou sejam simpáticos a certas ideias que estão por aí na sociedade já de muito tempo e crescente em efervescência. E que lamentavelmente têm ouvido e visto alguns cristãos e até mesmo alguns púlpitos defendendo. Como o aborto. O aborto é radicalmente contrário à palavra de Deus. Nós cremos na vida desde a sua concepção. A partir do momento que espermatozoide e óvulo se fundem, ali há uma vida. A palavra de Deus diz
em alguns momentos, que o Senhor escolheu aquela pessoa antes de chegar ao ventre da sua mãe. Como é que eu vou pegar e dizer que tudo bem, teu corpo e tuas regras? Não quer ter esse filho? Pode abortar. Não, é a partir de tantas semanas, quando o Senhor diz, antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido. E alguns deterministas vão dizer, mas se Deus escolheu, não tem quem possa ir lá e matar. É mesmo? Tem um monte de gente morrendo aí hoje. Você nunca ouviu a notícia de que um ônibus de crentes que saíram de uma vigília de oração, onde estavam ali buscando a Deus, caiu de uma ponte, morreu todo mundo, bateu com outro carro, morreu todo mundo. Estavam no templo cultuando a Deus, o telhado caiu, morreu uma porção. Por que isso acontece? Permissão de Deus. Fato é que aborto é pecado. A palavra do Senhor diz, entre os 10 mandamentos, não matarás. E aquele matar ali é assassinato. Assassinar é tirar uma vida por motivo fútil. Qual é o motivo fútil para o aborto de uma mulher que não quer aquela criança? Ela engravidou por sua irresponsabilidade. E está transferindo essa responsabilidade para um ser inocente, para um ser indefeso. Quem é aquele que Deus não espera que os cristãos depositem neles o seu voto? Aqueles que pretendam, como já tem feito em nossa nação, usar as escolas e as universidades como curral ideológico e político partidário. Fabricantes de analfabetos funcionais, prontos para defender a ideologia. Quem Deus não espera que os cristãos depositem nele o seu voto? Aqueles que defendem a identidade de gênero, porque diz a palavra de Deus inerrante, Deus fez macho e fêmea, sexo masculino e sexo feminino, ponto. Quer viver uma realidade diferente disso? É liberdade, desde que respeite a minha. E numa democracia, não é a vontade da minoria que tem que prevalecer, é a vontade da maioria. Ou não iremos, como maioria, eleger um novo presidente? Ou não iremos, como maioria, eleger novos governadores? Ou não serão aqueles que se farão a maioria para eleger deputados e senadores? Quem Deus não espera que os cristãos depositem nele o seu voto? Aqueles que querem tratar e já trataram e têm tratado o criminoso como cidadão. É um absurdo que o criminoso vá para a cadeia e receba uma indenização todo mês por isso. E ainda seja custoso ao erário público. Mas tem que indenizar a família pelo quê? Quem é que indeniza a família que perdeu o pai atropelado por um homem alcoolizado ou uma mulher alcoolizada ao volante? Quem é que indeniza a família daquela irmã que sai da igreja no culto e indo para casa, um bandido trocando bandido, tiro com outro bandido de outra facção e uma bala mata aquela irmã? Quem indeniza aquela família? Quem Deus não espera que os cristãos depositem neles o seu voto? Quem seja inimigo da propriedade privada, que permita que pessoas que não trabalharam para ter, não se esforçaram para conquistar, cheguem ali e se apossem daquilo que não lhes pertence. A título de divisão igualitária e correção de desequilíbrios sociais. Isso é um assinte. Isso é uma imoralidade, isso é um desrespeito àqueles que trabalharam. Demonização da riqueza conquistada pelo esforço. Quer dizer que o meu avô, que trabalhou na roça, empreendeu, conquistou, saiu da roça, foi para a cidade, começou ali uma venda, trabalhando ele e seus filhos, progrediu, prosperou, cresceu, abriu uma filial aqui, abriu uma filial ali, e foi crescendo com um trabalho árduo. Agora, porque ele ficou rico, porque seus filhos enriqueceram como consequência desse trabalho de gerações, agora são demonizados.
São inimigos da sociedade. São inimigos e aproveitadores dos trabalhadores empregados. Deus não espera que os cristãos votem em quem não aceita a meritocracia. Pois a palavra do Senhor diz, aos que me amam, amarei. Diz o Senhor, aos que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem serão desmerecidos. Nosso Deus é meritocrático. Não espere você que por ser crente, recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, o emprego vai cair na tua porta. Se você não estuda, não tem estudo, se você não se esforça, não espere que Deus vá abençoar você para você prosperar. Por quê? Porque aquilo que você não poderia fazer, nem eu, Ele fez, mandou seu próprio filho para morrer na cruz, para nos salvar. Agora estamos salvos, vivendo num mundo que está sob o domínio do maligno por causa do pecado dos nossos pais. Nós temos que fazer por merecer, trabalhando. E porque honramos a Deus com a nossa fidelidade, o Senhor vai nos dar o poder, dizendo para Satanás que está dominando sobre todas as coisas, não toca, ele é meu e me honra, eu ordeno que ele seja próspero. Não foi isso que nós encontramos, e não é o que encontramos quando lemos o livro de Jó. Quando Satanás diz para Deus, mas também o Senhor o protege, o Senhor o preserva. E por que Deus o fazia? Porque Jó era um homem reto, bom, temente a Deus e fazia o quê? Se desviava do mal. Meritocracia. Quem é aquele, ou são aqueles que Deus não espera que os cristãos depositem neles o seu voto? Aqueles que atuam para a destruição da família tradicional construída pelo marido, a esposa e os seus filhos naturais e ou adotivos. Aqueles que estão abertos para aceitar e legislar para que engulamos que qualquer junção e configuração social possa ser aceita como casamento. Seja um homem e duas mulheres, dois homens e uma mulher, 2 homens, 3 homens, seja o que for. E não se assustem, isso não é fake news. Há até aqueles que estão prontos para que seja aceito o relacionamento até entre um homem e um animal. Quem é aquele que Deus não espera que os cristãos depositem nele seu voto? Aqueles que tudo fazem para a desvalorização do corpo, pelo despundoramento dos escrúpulos sociais, através de incentivo às supostas manifestações artísticas e culturais. Não respeitam a religião. Que negócio é esse de que a pretexto de manifestação cultural, porque a cultura, a arte é um veículo de transmissão de ideias e também de um grito libertário, em que um homem nu traz consigo a imagem que para uma determinada religião é sagrada, e nu completamente, ajoelha diante daquela imagem, coloca um ralador preso à cintura e rala aquela imagem até ela virar poeira. No passado, porque um pastor de uma determinada denominação teve a errada atitude de tocar com o pé a mesma imagem. Não o mesmo artefato, mas a mesma imagem. Tocar com o pé. Foi quase a Terceira Guerra Mundial no Brasil. E hoje, nós vemos parada gay com as benesses de governos que vão para as avenidas com pessoas se vestindo e travestidas de um Cristo, representando o nosso Senhor, enfiando cruzes nos seus orifícios anais. Vão para avenidas de desfile de escolas de samba, de carnaval, para ser arrastado por um demônio, alguém se fazendo passar por Satanás, o humilhando e o execrando publicamente. Como podemos aceitar isso? Votar naqueles que aceitam isso? Quem é aqueles que Deus não espera que os cristãos depositem neles o seu voto? Aqueles que estão a favor da destruição de valores históricos da nossa nação. Quantos personagens históricos importantes da nossa nação hoje são demonizados por determinados grupos que querem destruir e desfigurar a nossa nacionalidade. Querem desconstruir a nossa história. Querem substituí-la
por uma farsa. Deus não espera que os cristãos depositem neles o seu voto. Aqueles que querem a regulação da liberdade de expressão. Regular a liberdade de expressão, irmãos, é amordaçar a igreja de Jesus Cristo. Porque não há na face da terra nenhum grupo que defenda a liberdade de expressão como cristão. É por isso que o cristianismo é perseguido. É por isso que os cristãos são perseguidos. Por quê? Porque onde há cristianismo forte, não há ditadura. Porque onde há cristianismo forte, não há em nossos dias. Já pode ter havido e houve no passado, pela ignorância do povo que não tinha acesso à Bíblia. Não vivemos esse tempo. No tempo em que apenas o clero, um grupo pequeno, que se digladiava, que matavam-se entre si para estar no poder, dominavam o povo pela ignorância, porque a Bíblia lhes era negada. Hoje não. Qualquer pessoa pode ter inúmeras versões da Bíblia, a palma da sua mão. Mas verdadeiros cristãos não se deixam ser amordaçados. E verdadeiros cristãos estão prontos a dar a sua vida pela liberdade. Foi assim ao longo da história. Verdadeiros cristãos não se rendem a poderes humanos, ainda que sob o risco da sua morte, porque têm convicção da eternidade com Deus. São aqueles que Deus não espera que os cristãos depositem nele o seu voto? Aqueles que têm desrespeito aos valores judaicos cristãos, que querem erradicá-los na sociedade. Aqueles que querem a liberação das drogas. É um absurdo que o crente participe de reunião de oração, peça oração pelos seus filhos que estão nas drogas e vão votar em alguém que defende a liberação das drogas. No próximo domingo, irmãos, você e eu teremos uma grave responsabilidade, a de submeter a nossa consciência no voto que dará aos candidatos que escolhermos. E esses candidatos estarão a serviço da vontade de Deus, ou estarão a serviço da vontade do diabo, para manter ou expandir o seu domínio na terra. Se você pensa que pode se isentar, fugir como Jonas, negando-se a votar, votando de forma a invalidar o voto, ou em branco, você correrá o risco terrível de estar no mesmo barco que afundará, ou singrará com segurança para a prosperidade. Mas se você parar para pensar que há pelo menos 50% de chance de esse barco afundar e você está nele, e se você é verdadeiramente um cristão, não fará isso. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17, e eu vou pedir para você ler bem forte para que eu possa beber uma água, que eu estou quase sem voz. Tiago 4, 17, desculpem a ênfase, eu estou forçando para que a voz saia, então deve estar parecendo até meio agressivo. Pode ler, por favor, Tiago 4, 17. Portanto, quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Se você pensa que fazer o bem é votar em branco, é votar em nulo, é ser um isentão, uma isentona, não existe isso. Em cima do muro é escolha. É a escolha de não fazer o que é certo. Quem está em cima do muro não assume responsabilidade de orar pelo país. E se ora, Deus não recebe essa oração. Que responsabilidade tem? Que direito tem de clamar a Deus? Se depois as coisas estão ruins, não tem o direito de clamar a Deus. Porque se o faz, não receberá de Deus resposta positiva. Por que deveria Deus fazê-lo, se na hora de exercer a sua responsabilidade, preferiu se omitir? Não procurou conhecer o candidato? Não foi conhecer da vida dele? Irmãos, ninguém hoje, a menos que seja analfabeto, e até quem é analfabeto, você deve ter com certeza, se eu falo com alguém assim, com certeza, um filho, uma nora, alguém da sua confiança, que saiba ler e possa fazer isso para você. O quê? Me dá o candidato, dizer qual candidato que eu devo votar, pastor? Não. Entrar no São Google e perguntar, São Google, me dá a revelação aí. Quem é esse candidato na história? Vai conhecê-lo.
Ele já exerceu ou está exercendo um mandato? O que ele fez nesse mandato? Ele estava envolvido em alguma corrupção, já esteve preso, foi solto por falcatrua, por tratativas negociatas, já também denunciadas. Quem é essa pessoa? E não é porque é crente, porque diz lá, da igreja fulana de tal, não merece o meu voto, se não tem um histórico com dignidade e serviços prestados. Mas é uma pessoa que você não conhece, como é que você vai entregar o seu voto para alguém que você não conhece? Alguém que você nada sabe dessa pessoa, como é que você vai entregar seu voto para alguém que você nada sabe? Onidune te salameningue. Um sorvete colorê é para você. Como assim? Por isso, irmãos, glorifiquemos a Deus, porque temos a oportunidade de exercer esse privilégio, de escolher com liberdade. E vamos fazê-lo para a glória de Deus, porque está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, que eu convido você a ler comigo em plenos pulmões, pelo menos você, porque minha voz já está quase fora. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu falei aqui de algum candidato? Induzir alguém para algum candidato? Pastor, mas pelo que o senhor falou, está claro que tem um grupo aí. É isso aí. Que bom que você está identificando. Porque aqueles que são a favor destas coisas, estão a favor de Satanás, para estabelecer, expandir, construir o seu projeto de domínio na terra. E a igreja de Jesus, os cristãos, nós somos a última fronteira entre ele e a consecução do seu projeto, para roubar, matar e destruir. Por isso, meus irmãos, não apenas oremos, nós temos ainda 7 dias para pesquisar, para ir atrás das informações, para não ficar ouvindo jornalismo A, jornalismo B. Não, vá lá pesquisar na internet. Entra lá no site do Supremo Tribunal Federal. Entra lá no site do Supremo Tribunal Eleitoral. Entra lá no site da Câmara Legislativa do teu município, do teu estado. Vá ver o que esse candidato que já é político, ele fez, ou em que ele está envolvido ou já esteve. Com quem ele andou apoiando, a quem ele andou apoiando ao longo dessa história. Em que projetos ele votou favorável e quais ele votou contra. Ele demonstrou afinidade ou apoio a alguma pauta que é contrária aos princípios e valores da palavra de Deus. E com a sua consciência, no próximo domingo, deposite o seu voto, se comprometendo que, em sendo aquela pessoa eleita, você será um intercessor dessa pessoa, que estará lá para representar você, a tua família e a toda a sociedade. Pensa sobre